Deus Todo-Poderoso, em nome do teu Filho Jesus, eu me coloco na tua presença, meu Pai, juntamente com os meus companheiros, com os irmãos, as irmãs. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar-te, ó Pai, a minha vida, Senhor, como um vaso que está nas tuas mãos, ó Pai. Que estou aqui, meu Deus, para ser usado pelo teu Espírito. Que a tua palavra, meu Deus, que vai ser trazida, ela venha, Senhor, de encontro com a necessidade espiritual que a tua igreja necessita ouvir, Pai. Que esta palavra, meu Deus, ela venha edificar a tua igreja. Ela venha também exortar a tua igreja. Porque os dias são maus, meu Deus. E nós sabemos que a volta do teu Filho Jesus é muito breve, meu Pai. Por isso é que nós apresentamos ao Senhor esta oração pedindo que os nossos pecados sejam perdoados. Que a tua misericórdia seja derramada sobre minha vida e sobre a vida de toda a tua igreja na face da terra, Pai. E que o Senhor seja glorificado nesta noite, ó Deus. Glorifica-te a ti, ó Pai. E glorifica também a Jesus, o teu Filho amado e querido. Através do Espírito Santo que estará nos usando, nós queremos, meu Pai, nos entregar totalmente, Pai, neste momento, para serviço da tua obra, meu Deus, a fim de que a tua igreja, ela venha ouvindo a tua palavra, ela venha, meu Pai, neste momento da pregação, meditar nesta palavra e poder também crescer, meu Pai, espiritualmente. Crescer porque a tua igreja, meu Pai, ela precisa de um alimento sólido, de um alimento de vida, de um alimento que venha transformar desde a sua família, meu Deus, até o seu casamento, até, Senhor, a sua vida pessoal, que esta palavra, ela venha, meu Deus, também curar aquele que está enfermo, venha libertar aquele que está oprimido e venha trazer salvação para aquele, meu Deus, que encontra-se perdido, muitas vezes desejando ouvir algo da tua parte, ó Deus, que venha fazer com que a vida dela mude, Pai. Porque somente tendo um encontro contigo através da palavra é que nós mudamos. E somente a tua palavra tem o poder de mudar. Meu Deus, homem nenhum pode mudar, quem quer que seja, mas quando a tua palavra ela é ouvida e ela é guardada no coração, nos pensamentos, e nós meditamos nela, Pai, então há uma transformação do Senhor na nossa vida. Eu te agradeço pela oportunidade que me foi dada e também por trazer a tua palavra. Desde já eu glorifico a ti, Pai, na pessoa do teu Filho Jesus, para todo sempre. Amém. Amém. Muito bem. Eu quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, amém? Quero também agradecer a oportunidade, mais uma vez, que me é dada, na pessoa do pastor Adilson, pastor Cristiano, pastor Anderson, e quero mandar um abraço a todos os irmãos e as irmãs, e nós, através desta mensagem trazida, nós queremos todos participar como igreja do Senhor, como igreja de Cristo na terra. Queremos participar as coisas de Deus, para crescimento da igreja, para desenvolvimento da obra de Deus. Porque se nós temos a palavra de Deus e guardamos ela no nosso coração, transformações grandes, maravilhosas Deus faz na vida da pessoa. Porque se nós observarmos como o mundo se encontra, o mundo encontra-se atribulado, muitos correndo de um lado para o outro. Muitas pessoas estão desesperadas neste momento. E nós estamos aqui, trazendo esta palavra para que você,
que está assistindo, você que está participando conosco, você possa aprender também, como nós aqui estaremos aprendendo ao meditarmos na palavra santa de Deus. Amém? Então, mais uma vez, eu quero que todos possam estar neste momento abrindo a Bíblia Sagrada. A nossa Bíblia já está aberta aqui. E a sua? No livro de segunda carta de Paulo para a igreja de Coríntios. Abra na segunda carta, no capítulo de número 5, por gentileza, e vamos então iniciar a pregação da palavra de Deus. Amém? Você que não tem uma Bíblia, por gentileza, vá lá, pegue a sua Bíblia e não participe do culto sem Bíblia. Mostre para Deus que você é um homem, uma mulher que deseja alcançar a salvação, que você deseja alcançar o reino de Deus. E o reino de Deus só se conquista com esforço. E muitas vezes, você pegando uma Bíblia, abrindo a sua Bíblia, você lendo a palavra de Deus e você meditando nesta palavra, você então estará ouvindo a voz de Deus que fala através do seu espírito. Amém? Vamos ler então segunda carta de Paulo para a igreja de Coríntios, no capítulo 5. Diz assim a palavra de Deus. Capítulo 5, versículo de número 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. O tabernáculo consiste em uma tenda. No tempo de Moisés, foi feita uma tenda. Foi construído através, ou melhor, foi feito um tabernáculo. E através desse tabernáculo construído em forma de uma tenda, aquilo se tornou uma moradia provisória de Deus. Então Deus, ele morava provisoriamente neste tabernáculo. Era vulnerável e era simples este tabernáculo. Hoje, o tabernáculo que Deus ele deseja e quer habitar é dentro de nós. Você, amado irmão, amada irmã, você que imagina que o seu corpo, que é templo, que é morada do Espírito Santo de Deus, muitos têm feito do seu corpo morada de espíritos estranhos. É bem verdade. Mas nós que tememos a Deus, nós que sabemos que existe um Deus que é poderoso, também sabemos que existe um inimigo da nossa alma que deseja de toda a forma destruir-nos. Por quê? Nós sabemos que ele deseja nos destruir. Porque este tabernáculo que aqui está, este corpo, que é um corpo carnal, mas ele, quando meditamos na palavra de Deus e introduzimos esta palavra dentro da nossa mente, então nós nos tornamos espirituais. Nós pegamos esse tabernáculo, deixamos ele de lado e passamos a dar entendimento à palavra de Deus e nós meditamos com o nosso pensamento. Nós meditamos com a nossa sabedoria, meditamos com a nossa inteligência. Então, antes, Moisés tinha feito um tabernáculo que era provisório e vulnerável. Agora, hoje, existe um tabernáculo que Deus ele faz dentro de nós e este é eterno. Então, continuando, eu quero dizer para você que é a mesma coisa que uma construção de um edifício. Quando você vê um edifício que foi construído, aquela construção ela é duradoura, porque ali ela contém objetos de alvenaria, pedra, cimento, ferro. Aquele ali é um edifício que foi construído, mas que também é passageiro, porque um dia ele pode cair. Nós, um dia, também, por causa da vulnerabilidade do nosso corpo, podemos um dia também padecimento de morte. Mas, quando nós temos um encontro com Deus, então o Espírito Santo que em nós habita, ele faz deste tabernáculo aqui uma casa espiritual. Amém? Vamos então
ler o versículo de número 2. E por isso também, nós, que somos tabernáculo de Deus, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Esta palavra, este versículo 2, que eu acabei de ler, ele me faz trazer para você, que está me assistindo, uma introdução, porque Paulo, quando ele escreveu essa carta, ele fala aqui, nos 10 primeiros versículos deste capítulo, do capítulo 5, ele continua, Paulo ele continua a sua argumentação, falando acerca do sofrimento dele. Porque veja bem, Paulo estava também tendo ele, o seu tabernáculo espiritual, estava também sendo afligido. Paulo estava passando por grandes lutas. Paulo que perseguia, agora é perseguido. Paulo que antes estava contra o povo de Deus, agora ele é a favor do povo de Deus. Então, Paulo, ele também tem os seus argumentos para dizer que ele, Paulo, está sofrendo. Por isso que quando eu li no versículo 1, que esta casa terrestre, este tabernáculo, um dia ele vai se desfazer. Mas nós temos de Deus um edifício. Quando eu falo edifício, nós entendemos que Deus ele faz dentro de nós uma construção. Deus ele constrói dentro de nós algo que, se um dia nós viermos, então, padecer no corpo físico, na carne, esta construção de Deus dentro de nós, ela permanece e ela é eterna. Porém, ela só será eterna se você, que me assiste agora, se você permanecer na palavra, se você não contaminar este tabernáculo, por exemplo, com fogo estranho, se você não contaminar este tabernáculo, por exemplo, com argumentos do mundo, porque Paulo ele tinha argumentos falando acerca do sofrimento dele. Isto que eu digo para você, eu posso introduzir neste capítulo inteiro. Por quê? Porque Paulo ele precisava também ser consolado como você e eu. Porque você imagina que nós, que estamos nesse tabernáculo aqui, de carne, nós não passamos por aflições. Muitas das vezes você, meu amado irmão, você que hoje teve um dia difícil, você, irmã, seu dia hoje talvez não tenha sido dos melhores. Mas sabe por quê? Porque você está ainda neste corpo, neste edifício de carne. Você está ainda neste tabernáculo que é provisório, como foi o de Moisés, numa tenda. Aqui não existe mais tenda, mas existe um corpo, existe você. Que Jesus disse que você neste mundo não teria uma vida maravilhosa. Sim, Paulo não tinha mais uma vida maravilhosa. Paulo agora era perseguido. Você está sendo perseguido por amor de Cristo? Você não está sendo perseguido? Então, depende da ocasião. Quando você leva ao conhecimento as coisas que são de Deus, vem uma perseguição. Sim, você é perseguido por quê? Porque as pessoas hoje já não querem mais ouvir falar de Deus. Mas quando você é perseguido, ou quando você está passando por problemas referentes à sua vida particular, seu casamento, sua família, então você ora a Deus. E Deus, com certeza, ele vai lhe dar uma solução para este problema. Por quê? Porque dentro deste tabernáculo você sofre tanto problemas sentimentais, quanto problemas familiares, quanto problemas espirituais. Mas aqui, excepcionalmente, eu falo de Paulo, porque logo após, aqui neste capítulo, Paulo passa a explicar o contraste entre a vida terrestre mortal, que é a que nós temos, terrestre mortal, e limitada, porque nós somos limitados nessa terra. Você é limitado, eu sou limitado. Paulo, então, ele faz um contraste justamente desta luta que nós temos aqui na terra, porque nós somos mortais, nós temos limites. E o que está dentro de nós é imortal. Veja bem, entenda isso agora, que o tabernáculo que Deus construiu dentro de você, dentro de mim, ele é imortal. Ele não morre.
E também não tem limites, porque o nosso Deus, ele não é limitado. Nós não limitamos o poder de Deus. O mundo limita Deus. O mundo limita Deus porque tem uma religião. Então, o Deus deles é limitado. O Deus deles é Deus enquanto dá tudo para eles. O Deus deles é bom enquanto eles têm dinheiro. O Deus das pessoas do mundo, porque a Bíblia nos afirma que o Deus desse mundo cegou o entendimento de todos. Por quê? Porque o Deus desse mundo não é o Deus crucificado no Monte do Calvário. O Deus crucificado no Monte do Calvário, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que é o seu Deus, que colocou um edifício espiritual em você, fez de você um edifício espiritual, e ele colocou em você um corpo imortal e ilimitado, não tem limite. Esse mesmo Deus era o Deus que atuava em Paulo. Então, Paulo, ele queria, neste momento, mostrar para mim e para você que ele não se privava, Paulo, de andar, de ensinar, estando ele a falar das coisas santas, a falar da palavra, porque Paulo teve uma experiência com Deus. Então, agora, este tabernáculo, agora, este corpo, agora, esse edifício que Deus criou dentro dele e que Deus criou dentro de você, minha irmã, que Deus criou dentro de você, meu irmão. É esse edifício, é este tabernáculo que Deus quer usar aqui na terra. Sabe por que Deus quer usar você aqui na terra? Porque quando Deus te chamou, Ele te escolheu, você ainda nem havia sido formado no ventre da tua mãe. E Deus, Ele já te chamou pelo teu nome lá dentro do ventre da sua mãe. E quando Ele te chamou dentro do ventre da sua mãe, Ele iria fazer de você hoje um tabernáculo espiritual para uso dEle, para a glória dEle. Porque Deus é único digno de ser louvado. Deus é único digno de ser glorificado. Porque quando Paulo, ele diz para mim e para você que ele passa então a explicar esse contraste. Esse contraste é como um espelho entre a vida mortal e a vida imortal, entre a vida ilimitada e a vida limitada. Por quê? Porque Paulo sabia que depois que ele teve uma experiência com Deus, pronto, o poder de Deus seria ilimitado dentro dele, como é para você, e ele, Paulo, poderia morrer na carne. Poderiam, sim, derrubar Paulo como templo carnal, mas o templo espiritual que foi construído dentro de Paulo, ninguém poderia destruir. Meu amado, minha amada, se você está fraco, se você se sente fraca, o templo que Deus formou em você espiritual é um templo de poder, é um templo de força, porque o que habita em você é mais forte do que o que habita no mundo. Então, nós entendemos que podemos introduzir assim, que quando nós somos agradáveis ao Senhor, que Ele presente nesse corpo está, nessa vida, então, quando nós agradamos ao Senhor que está presente nesse corpo, nós vivemos por toda a eternidade com Deus. Porque, olha só, vejamos como Paulo ele fala no versículo de número 8. Ele diz assim, no versículo, ou melhor, vamos então na sequência para o capítulo 5, versículo de número 6. Ele diz assim, Paulo, pelo que estamos sempre de bom ânimo. Então, este tabernáculo, este templo, este corpo, ele diz assim, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. É normal. Quando você trabalha, quando você tem a sua vida normal, quando você está participando na sociedade, você está neste corpo aqui. Então, você tem que estar sempre de bom ânimo, não de cara fechada. Você não tem que estar mal-humorado. Pode acontecer? Pode. Mas tem pessoas crentes dentro da igreja que não têm respeito, às vezes, pelo irmão, não tem um bom comportamento diante da sociedade, no seu trabalho. Meu irmão, Deus, Ele deseja que você tenha bom ânimo também no seu corpo, que você goze de saúde plena,
que você tenha, sabe, assim, que você tenha vida no seu corpo físico, porque essa expressão que diz, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, essa palavra ausentes do Senhor nós estamos. Por quê? Porque muitas vezes nós deixamos a comunhão espiritual de lado. Então, vamos entender esse versículo 6. Essa expressão não significa não temos a presença de Deus, quando diz que nós estamos de bom ânimo e estamos no corpo. Não significa que nós não temos a presença de Deus em nós, pois nós desfrutamos, por meio do seu Espírito, que habita em nós, de comunhão espiritual com Ele. Além disso, meus amados irmãos, somos ouvidos em nossas orações e direcionados por intermédio da sua santa palavra. Então você tem que estar na palavra, mesmo você tendo bom ânimo, você vivendo, tendo sua vida familiar, sua vida no trabalho, sua vida social, você tem que estar ligado com bom ânimo. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, a comunhão espiritual de Deus, tem que estar com você. Você precisa estar em comunhão espiritual. Embora no versículo 6 diga assim, vivemos ausentes do Senhor. Quando diz nós vivemos ausentes do Senhor, não quer dizer que você viva ausente o dia inteiro, mas o Espírito Santo habita em você. É por causa do Espírito Santo que habita em você que você sabe o momento em que você deve prosseguir ou parar. É o momento em que você sabe que você deve avançar ou retroceder. Você sabe o que é bom e o que é ruim. Por quê? Quando você observa que os teus frutos, palavras que saem da sua boca, pensamentos que você tem na sua mente, quando você começa a imaginar que os frutos que você, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, feito tabernáculo de Deus, como Paulo foi, feito tabernáculo de Deus. Porque quem tem uma experiência com Deus, Deus faz dessa pessoa uma nova criatura. Por quê? Quando você tem um encontro com Deus e você se torna uma nova criatura, então todas as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Ou seja, Deus pegou aquele homem velho e transformou, quebrando ele num homem novo. Ou seja, quando eu digo quebrando, vamos pegar o exemplo do vaso, do oleiro. Deus, ele pegou você, que era um vaso de barro quebrado, estragado, um vaso sem vida. Deus quebrou você e construiu ou reconstruiu em você. E de você, ele fez um vaso novo. Então, quando você observa que Deus, ele é Deus que restaura, Deus, ele faz o quê? De você reconciliar-se com ele através de um novo nascimento. Quando você tem um novo nascimento, acontece isso. Há uma reconciliação de você, de mim, com Deus. Por quê? Porque quando você nasce, quando você está neste mundo, nascido da sua mãe, você nasceu como uma criatura que veio na carne. Mas você precisa nascer do Espírito, da água e do Espírito. Aí, quando você nasce, você se reconcilia espiritualmente com Deus. Deus, ele pega você que era um vaso quebrado, um vaso velho, e faz de você um vaso novo. Deus, ele faz com que haja um novo nascimento. Deus, ele faz com que haja o quê? De você sendo um corpo mortal limitado, Deus faz de você agora um corpo imortal ilimitado, porque você está na presença de Deus. Amém? Vamos continuar, então, lendo a Bíblia Sagrada, nesse mesmo capítulo 5 agora, vamos para o versículo de número 7. Porque andamos por fé e não por vista. Quando Deus diz assim, na sua palavra, através do apóstolo Paulo, andamos por fé e não por vista, não é possível ter convicção acerca das verdades espirituais sem a fé sobrenatural. Por quê? Porque nós andamos por fé e não por vista. Você não anda pelo aquilo que você vê. Olha, eu vou dar uma palavra aqui e vou dar até mesmo esta palavra para você, que muitas vezes precisa ver para crer. Olha, meu amigo, olha, minha amada, você não tem que ver para crer. Aquilo que você objetiva no seu pensamento,
vindo de Deus. Tem que vir de Deus. Então, se você objetiva, você não tem que olhar com os olhos carnais, mas você tem que andar por fé. Não é possível você querer ter a convicção acerca de verdades espirituais sem a fé sobrenatural. Porque a fé natural todo mundo tem. Você quer ver o que é a fé natural? Você precisa comprar um pão. Você tem dinheiro no bolso, você vai lá no mercado e compra. Você precisa viajar. Você compra uma passagem, pega o avião e viaja. Isso é uma fé natural. Você tem o pensamento. Você vai lá, compra, come. Você vai lá, compra uma passagem e viaja. Isso é fé natural. Isso vem da sua natureza. Isso vem do seu eu. Mas para você entender o que é fé sobrenatural, é aquela fé que você, observando e vendo a dificuldade, você, pela fé, você ora a Deus. Você faz uso desta fé que Deus colocou neste tabernáculo que é você agora. Agora você não está mais como você vivia antigamente. Porque antigamente você vivia pelo que você via. Você cria naquilo que você via. Você pode fazer um paralelo entre você ser uma pessoa que você precisa participar com os seus olhos, com o seu pensamento, com a sua boca e viver naturalmente. Tem coisas que você precisa. Você está num corpo. Mas em outras situações, você não pode viver apenas porque você quer que aconteça no tempo seu, da forma que você quer. Porque muitas vezes o crente pede para Deus algo e não é no tempo de Deus que isso está para acontecer. A pessoa quer no tempo dela. Porque agora eu sou crente, Deus ele tem que fazer. Não, não é assim. Deus não é teu empregado. Deus, ele não é empregado de ninguém. Deus, ele é Senhor. Ele é soberano. Ele é absoluto. Nós somos servos. E se bobear, para nada servimos. Porque ainda que eu pregue a palavra de Deus, ainda que eu venha falar em línguas, ainda que eu seja um teólogo, um doutor formado, se eu não tiver amor do meu coração, de nada adianta isso aqui, de nada adianta a Bíblia, de nada adianta você ter dinheiro, de nada adianta você ter uma posição social na sociedade, de nada adianta você ter reconhecimento do seu chefe, se você não tem o amor de Deus dentro de você. E é esse amor dentro de você que faz gerar dentro de você e de mim um respeito a Deus, um respeito a esse Deus que muitos já não respeitam mais. É esse amor que foi colocado dentro deste tabernáculo, como foi colocado em Paulo, que faz eu enxergar não mais com os olhos carnais, mas com os olhos da fé. Mas isso não quer dizer que eu tenha que dizer, eu determino, quero que Deus faça isso, eu quero que Deus faça aquilo. Deus, ele é soberano. Deus faz no cronos dele, não é no cronos do homem. No tempo dele é feito. Por quê? Porque tudo foi feito por ele. Tudo, todas as coisas são dele, para ele, por ele. Todo louvor, toda honra e toda glória é dele. Não é sua a glória. Sua que você que está me ouvindo, você que está me assistindo. A glória não é tua. Muitos crentes dentro da igreja deixam de ter o entendimento do amor de Deus por causa do orgulho. Por quê? Porque esse tabernáculo aqui, que um dia Deus tomou para ele, Deus colocou dentro o fogo aceso, o candelabro dentro da pessoa, dentro do crente. Porque o candelabro de Deus é o fogo, é a presença de Deus. E muitos crentes estão com o candelabro apagado. Muitos crentes já não têm mais o azeite. Muitos crentes, você que está me assistindo, talvez seja com você que Deus está falando. Você está apagado, o seu azeite acabou. O azeite terminou. O candelabro, as 7 bocas, as 7 lâmpadas, onde fica ali o azeite, onde tem as 7 chamas, os 7 Espíritos de Deus, onde ali se manifesta a presença de Deus. É ali, naquele candelabro, onde Deus, ele quer que sempre, permanentemente esteja aceso. E para isso ele colocou dentro de você, que é o tabernáculo de Deus, ele colocou a lamparina dele acesa. Ele colocou o candelabro dele aceso. Mas muitos crentes estão com o seu candelabro apagado.
Muitos crentes estão colocando até mesmo fogo estranho no seu candelabro. Muitos crentes estão vivendo de aparência e o fogo que está no candelabro não é o fogo de Deus. Por isso que muitos estão caídos. Por isso que muitos não entendem. Por que eu não tenho força mais para orar? Por que eu não consigo mais ficar em comunhão com Deus? Que amor é esse que esse pastor prega? Que amor é este que esse pastor prega da Bíblia? Que amor é este que esse pastor diz que é de Deus, mas que eu não sinto nada? É porque você não tem vigiado a tua vida. É porque o fogo estranho entrou dentro do teu tabernáculo. Porque o candelabro de Deus não é fogo estranho. O candelabro de Deus é fogo santo. É fogo de Deus. Por isso que eu digo para você, você não tem que ver nada com os olhos carnais, mas olhe para Deus com olhos espirituais. Olhe para a tua vida com olhos espirituais. Deus chega para Abraão e fala: Abraão, Abraão. E ele diz: eis-me aqui, Senhor. Abraão, eu tenho uma promessa para você, Abraão. Abraão não sabia quando ia se cumprir esta promessa. Abraão não viu nada. Abraão não entendia nada. Mas Abraão tinha uma coisa: ele tinha fé em Deus. Ele acreditava, porque o candelabro estava aceso dentro do coração de Abraão. E a promessa de Deus se cumpriu na vida de Abraão. Por quê? Porque Abraão creu, mas não foi com os olhos da fé. Abraão creu com os olhos espirituais. Dando prosseguimento aqui à palavra, continuando ainda, 2 Coríntios capítulo 5 agora, vamos para o versículo de número 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. 2 Coríntios capítulo 5, eu acabei de ler o versículo de número 10. Então, o que esse versículo quer dizer? Todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. O que significa o tribunal de Cristo? Vamos entender? Muito bem. Porque não cabe ao Pai julgar ninguém. Não. Por quê? Porque o Pai era suspeito no céu até dos anjos. Por quê? Porque Lúcifer foi lançado aqui nesta terra. Lúcifer foi lançado para fazer aquilo que está provocado e provocando em todas as partes do mundo, em famílias, em casamentos, em empresas. Satanás, no meio dos jovens, no meio de pessoas de idade. João capítulo 10, no versículo 10, lá está escrito: porque ele veio matar, roubar e destruir, mas ele só pode matar, roubar e destruir quando nós deixamos ele agir dentro de nós. Nós é que permitimos a ação do mal quando ele entra neste tabernáculo. Por isso que aqui no versículo 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Por quê? Porque nós seremos julgados. Mas julgados por quê? Porque esse Cristo que vai te julgar, este Cristo que vai me julgar, ele na cruz, no Monte do Calvário, ele já venceu o teu inimigo. Ele já venceu o meu inimigo. Portanto, o livre-arbítrio é seu. O livre-arbítrio é meu para continuar crucificando esse Cristo. Porque ele crucificado foi para derrotar Satanás e encravar na cruz o seu e o meu pecado. Para que eu e você sejamos salvos. Para que eu e você sejamos redimidos e reconciliados com Deus na sua glória. Mas muitos têm se afastado e introduzido fogo estranho nesse tabernáculo. Muitos têm contaminado o seu tabernáculo, que é o tabernáculo de Deus, que a você foi dado, mas que está escrito aqui, que nós seremos cobrados. Igreja do Senhor, acorda, porque o Messias, o escolhido de Deus, aquele que veio, escolhido de Deus, rejeitado pelo povo de Israel, este já foi assunto aos céus. Hoje, ele me ama, ele te ama. Hoje o amor dele é este, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus deu a Jesus, o filho dele, o único filho dele, está em João, capítulo 3, verso 16, por amor de você e por amor de mim.
mas esse mesmo amor que hoje ele tem por você e tem por mim, e que na cruz do Calvário ele tem levado os pecados da humanidade, um dia não vai ser o Pai que vai julgar você e nem a mim, não. Vai ser o próprio Senhor Jesus. Por quê? Para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Eu vou dar um momento para você dizer glória a Deus. Isso. Pare e pense. O que você tem feito da sua vida e com a sua vida? E mais, o versículo fala do corpo. O que você tem feito do seu corpo? Para o bem ou para o mal? Saiba que se for para o mal, você não pode ser tentado acima do que Deus lhe permite. Portanto, se você tem usado o seu corpo para o mal, é porque você tem o livre-arbítrio. Você arbitra para a sua própria vida. Você diz sim ou não. Mas se você tem usado o seu corpo para o bem, glória a Deus. Mas se você tem usado o seu corpo para o bem, bendito seja o nome santo do Senhor. Então, continuando aqui, agora nós vamos para o capítulo 5, versículo de número 11. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, temor, respeito, amor a Deus, assim que, sabendo o temor, estou no versículo de número 11, que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus. E espero que, na vossa consciência, sejamos também manifestos. O que ele quer dizer com isso? Quando nós amamos e consideramos uma pessoa, nós fazemos tudo o que está ao nosso alcance para demonstrar a importância que nós temos. Sim, nós fazemos de tudo para demonstrar a essa pessoa que nós sentimos por ela. Então, quando nós tememos a Deus e persuadimos os homens à fé, nós queremos fazer o melhor para os homens, apresentando a eles Deus. Mas nós somos manifestos a Deus, sim, nós conhecemos a Deus e esperamos também levar as pessoas a conhecer a Deus. Por isso que nós queremos e desejamos fazer o melhor para as pessoas. Porque hoje, esse tabernáculo, o Espírito Santo mora dentro dele. Esse vaso um dia foi quebrado e hoje ele já não é mais um vaso velho, ele é um vaso novo. Esse homem aqui, um dia, ele precisou nascer da água e do Espírito. Porque se eu não nascer da água e do Espírito, eu não consigo viver em Espírito. Eu não consigo manter o candelabro dentro de mim aceso. O candelabro, entenda, guarda isso com você. O candelabro é a presença de Deus. Representa as 7 igrejas. É os 7 Espíritos de Deus. Deus estava dentro de cada uma das 7 igrejas. Hoje você é um pedaço, é parte desta igreja. Hoje você é o tabernáculo espiritual de Deus. Portanto, o candelabro está aceso dentro de você. E você, por ter, então, esse Espírito Santo, o que você deseja? Você deseja, então, persuadir os homens. O que é persuadir? Você deseja fazer com que eles conheçam a Deus pela fé. Nós somos manifestos a Deus. Nós já somos conhecidos de Deus, mas os outros ainda não são. Então, você precisa levar essa mensagem, esta palavra, e fazer com que as pessoas sejam reconciliadas a Deus através do evangelho que você vai pregar. Era isso que Paulo fazia. Paulo levava o evangelho, Paulo reconciliava as pessoas a Cristo. Amém? Para que nós tenhamos que responder a Deus apenas através daquilo que nós fazemos. Ou seja, não por aparência. Não por aparência. Nós não trabalhamos para Deus porque temos uma aparência. Nós não trabalhamos para Deus porque somos intelectuais. Não trabalhamos para Deus porque somos teólogos. Não trabalhamos para Deus porque fazemos a obra, porque o homem faz a obra. Não. Nós fazemos para Deus porque o candelabro de Deus, o Espírito Santo, habita dentro da igreja do Senhor. Habita dentro de você, habita dentro de mim. Nós somos parte da igreja do Senhor. Nós somos uma parte integrante desta igreja.
nós integramos a Igreja de Cristo porque somos participantes como membros deste corpo. Você pode ser um membro do corpo de Cristo. Eu posso ser um braço, você pode ser uma perna, o outro irmão pode ser a cabeça, o outro pode ser o nariz, o outro pode ser o olho. Todos juntos formamos o quê? Um corpo físico. Mas para Deus, cada um fazendo a sua parte, formamos para Deus o quê? A sua igreja espiritual. Amém? Vamos então, mais uma vez, para o versículo de número 12. Versículo 12. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, disse Paulo, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Acabei de ler esse versículo e já dei a exemplificação para você. Vamos para o versículo de número 17 agora. Assim que se alguém, preste muita atenção agora, preste muita atenção. Assim que se alguém está em Cristo, você foi reconciliado com Deus. Você está em Cristo. Agora, se você está em Cristo e você leva esta mensagem para outros e permite que outros se reconciliem com Deus, eles, nova criatura, são agora. Porque a palavra diz assim, assim que, se alguém, se você, minha amada e meu amado irmão que me assiste, se você está em Cristo, mas em Cristo, você tem que estar ligado no céu. A tua vida tem que estar ligada no céu. O teu casamento tem que estar ligado no céu. O teu trabalho, onde você está trabalhando, você tem que estar ligado no céu. Porque lá você tem que dar frutos do Espírito Santo, sim. Dentro da sua casa, você tem que estar ligado no céu. E o versículo 17, Paulo diz assim, assim que, se alguém está em Cristo, ou seja, se você que é um tabernáculo santo de Deus, se o candelabro está aceso dentro de você, nova criatura você é. E você vai tornar também que as outras pessoas também sejam novas criaturas. As coisas velhas já passaram. Então, o que você pensava antigamente quando você era do mundo, você não pensa mais. O que você fazia quando você era do mundo, você não faz mais. Se você levava fogo estranho para dentro de você, já estava convertido a Deus. Tire esse fogo estranho de dentro de você, porque senão a morte vai chegar em você. Porque o justo juiz, ele vai julgar você pelas obras boas e pelas obras más do corpo. Quem vai te julgar é Jesus. Hoje, ele te ama. Hoje, ele é amor. Mas amanhã, ele é juiz. Ele é justo juiz. E olha, te digo mais. A volta de Cristo é muito breve. Acompanhe tudo o que está acontecendo no mundo secular. Acompanhe o que está acontecendo na mídia. Acompanhe o que está acontecendo em Roma. Acompanhe o que está acontecendo nas nações. Acompanhe o que está acontecendo com as epidemias no mundo. Acompanhe e você verá as ações e as coisas que estão acontecendo sobrenaturais. Tudo que está acontecendo na natureza. Terremotos, tsunamis, enchentes. Você vê pessoas que estão morrendo à míngua, pessoas que estão sendo assassinadas, pessoas que, como quando Caim matou Abel, esse espírito, esse demônio de morte acompanha a humanidade. Todos estão padecendo por causa do pecado do homem, porque o pecado, ele traz separação, ele faz separação, ele apostata o homem de Deus. O pecado apostata, ele separa o homem de Deus, porque Deus, ele não faz pacto com o erro. Deus não comunga com o pecado. Deus, ele é um Deus santo. Louvado, bendito e glorificado seja o nome do Senhor. Porque esta mensagem aqui que nós estamos lendo, esta mensagem, Paulo diz assim, assim que, se alguém está em Cristo, você precisa estar em Cristo. Você não pode estar com um pé na igreja e um pé no mundo. Você não pode ler a Bíblia hoje e amanhã você sai pelo mundo afora bebendo. Muitos estão dentro da igreja. Muitos. A igreja está assim, ó, apinhada de pessoas que se dizem crentes, mas estão com os mesmos vícios que estavam no mundo. Muitos estão
dentro da igreja, dizendo que são de Deus, mas estão envergonhando o nome de Deus, estão envergonhando ao Senhor Jesus. Então sejamos nós dignos de falarmos o nome de Deus, porque o nome de Deus não deve ser falado em vão, porque ai daquele que falar o nome do Senhor teu Deus em vão. Sim, está escrito, não levarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque isso faz parte de um mandamento. Quando se fala de mandamento, você tem que amar a Deus, você tem que amar o próximo. Quando você ama o próximo, você cumpre o mandamento. Mas muitas pessoas não conseguem amar o próximo. Muitos irmãos, muitas irmãs, você que está me assistindo, você não consegue amar aquele que está do seu lado. Dentro da sua casa tem uma pessoa que você tem mágoa, que você odeia. Sim, você que está me assistindo, de repente você se acha o maior crente do mundo. De repente você sai dizendo para todo mundo que você é crente, porque eu sei que não é só a igreja pela qual eu estou pregando que me assiste, mas muitos assistirão esse vídeo, muitos terão esse áudio sendo ouvido, e muitos se dizem crentes. Mas eu vou dizer uma coisa para você. O juízo de Deus vai começar pela casa de Deus. O juízo de Deus, digo até mais para você, vai começar pelos pastores. O juízo de Deus vai começar pela hierarquia da igreja. O juízo de Deus vai começar pelo clero, vai começar pela parte alta. Mas o juízo de Deus também vai chegar em você, porque um dia Deus te tirou do mundo. Porque Paulo, ele diz que nós somos nova criatura e Deus fez tudo novo dentro de todos nós. Então nós devemos permanecer crendo nisto, nesta mensagem de Paulo. Porque Paulo, sim, ele teve a sua vida mudada e ele teve uma morte de perseguição, e Paulo acabou sendo morto cruelmente, violentamente assassinado por causa do Evangelho de Cristo. Vamos dar prosseguimento. Capítulo 5, verso 19. Verso 18, que eu diria que esse verso 18, ele é o teor de todo este capítulo. O verso 18 diz assim: e tudo isso, o que você tem ouvido aqui agora, que Deus está nos usando aqui agora pelo seu Espírito Santo, e tudo isso provém de Deus. Guarde isso, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo Jesus e nos deu o ministério. Paulo disse, Deus me deu o ministério. Ele deu para você o ministério. Ele deu para nós o ministério da reconciliação. Sabe por quê? Porque nós estávamos separados da graça de Deus. Reconciliar é trazer para perto. Reconciliar é juntar. Reconciliar é unir. Reconciliar é o amor envolver. O amor de Deus te envolveu. O amor de Deus me envolveu. E ele diz assim, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Sabe por quê? Porque Jesus, quando morreu no Calvário, Jesus, ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E o castigo que nos traria a paz. Porque nós não teríamos paz se o castigo viesse sobre nós. Então, hoje nós temos paz porque Isaías 51 diz, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por causa das suas pisaduras, por causa que ele foi até o monte do Calvário, carregando uma cruz pesada por causa de você e por causa de mim, nós fomos sarados. Nós tínhamos morte eterna, porque Adão no jardim do Éden simplesmente pegou a vida eterna e jogou fora, juntamente com Eva. Então, já como diz o salmista Davi, eu em pecado fui gerado por minha mãe. Mas por causa de Jesus Cristo eu fui reconciliado para com Deus. Amém? Vamos dar sequência. Capítulo 5, versículo 20, e nós já estamos quase partindo já para o fim. Amém? De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Muito bem. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo,
que vos reconcilieis com Deus. Olha que coisa mais linda. Olha só, ele diz assim, embaixador é alguém que é revestido. É isso que Paulo está falando. Quando você é um embaixador de Cristo, você é revestido do quê? Do Espírito Santo. Você sendo revestido de autoridade. Deus disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, você foi revestido de autoridade. E você representa agora um outro lugar. Você tem um outro lugar neste mundo. Você agora é um tabernáculo santo. Você já não é mais aquela velha criatura. Porque nova criatura você é. Tudo se fez novo. Você agora está num outro patamar. Mas você não está para a sua glória. Não. Você está para a glória de Deus. E faça o seu trabalho muito bem feito. Por quê? Porque Deus ele vai te cobrar. Deus ele vai cobrar. No dia do juízo, não adianta você ser bonzinho. Você será cobrado. Sim, tudo que você fez no teu corpo, obras boas, obras mais, todos nós teremos que comparecer, porque os livros serão abertos. E quando os livros forem abertos, primeiro será aberto o livro da vida, que tem que estar o meu e o teu nome lá. Quando o teu nome estiver lá no primeiro livro, aí abrir-se-ão os outros livros, está em Apocalipse. Ali estão as obras, boas ou más, nós seremos julgados por ela. E digo mais, ele nos mostrou de uma forma perfeita, ele quem? Deus. O quê? Ele enviou, o Pai nos enviou a subir, ele nos enviou, melhor dizendo, a nós termos o seu Espírito para que nós pudéssemos, para que nós fôssemos diferentes, para que nós estivéssemos num novo patamar. E depois disso, nós subiremos para o céu. E esse corpo que vai subir para o céu, um dia, hoje, ele é mortal. A carne, ela é mortal. Mas o que Deus colocou dentro de mim, de você, é imortal. Um dia nós subiremos para Deus. E se nós formos filhos, firmes e fiéis, até o fim, nós herdaremos uma coroa de glória que está preparada para aqueles que se esforçarem, porque o reino de Deus é tomado por esforço. Mas para que você tome posse de entrar no reino, os pecados deverão ser e têm que ser abandonados. Sabe por quê? Porque não pode ter mancha na minha veste e nem na sua veste. Porque se tiver mancha, nós não entraremos no reino dos céus. O nosso corpo, a nossa vida, nos foi dada por Deus para que nós venhamos a cuidar deste templo. Amém? E eu quero encerrar com você, lendo o último versículo. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Foi aquele versículo que eu falei de Isaías 51. Porque ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por causa das suas pisaduras nós fomos sarados. Aquele que não conheceu o pecado, que é Jesus, ele se fez pecado. Ou seja, ele pegou o teu pecado, ele pegou o meu pecado, porque ele não era pecador. Ele era perfeito. Ele veio num corpo de homem, mas com a natureza de Deus. Ele era santo. Ele é santo. Jesus é o único digno de toda a honra e toda a glória. Olha, você que está me assistindo, guarda isso com você. Não tem religião que te leva para o céu. Não tem santo A, não tem santo B, não tem santo C. Não tem religião do vovô, da vovó e da mamãe. Não existe. Não existe homem que te dê salvação. Não existe papa, não existe pastor, não existe pai de santo. Ninguém pode te dar a salvação eterna, a não ser esse que não conheceu o pecado. Ele se fez pecado por nós, por você e por mim, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Porque Satanás ele não pode te acusar. Satanás ele não pode manifestar-se contra você no céu, quando ele no concílio, no livro de Jó, diz que ele veio e compareceu no concílio. E eram os filhos de Deus diante do Senhor. E veio junto com eles quem? Satanás. Por quê? Ele veio trazer o quê? A acusação sobre Adão. Porque ele era o pai terreno de Adão.
Quando Adão pecou, ele tomou para ele Satanás como pai. Ele, Adão, deixou de ser filho de Deus. Porque até então ele tinha uma ligação estreita. Ele era filho, amigo de Deus. Mas quando ele pecou, ele deu toda a autonomia, ele deu toda a autoridade. Ele passou para Satanás o direito de Satanás dominar e mandar na vida dele. Por quê? Porque o pecado entrou. Mas esse Jesus, esse segundo Adão, como diz no livro de Hebreus, ele veio, ele não conheceu o pecado. Você não se engane. Jesus é o Filho de Deus, varão perfeito, vindo de uma virgem chamada Maria, gerado pelo Espírito Santo. Ele veio em forma de homem, mas ele tinha o caráter de Deus. A santidade de Deus, o Espírito de Deus estava dentro de Jesus quando ele nasceu de Maria. Até que o tempo de Deus se fez na vida do Senhor Jesus. E ele então, para cumprir o que estava escrito, ele veio para redimir a mim e a você. Ele se fez pecado por mim e por você. Ele pegou o seu fardo, ele pegou o meu fardo, ele pegou os pecados da humanidade e carregou sobre ele. E por causa disso, nós hoje somos sarados, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Deus seja louvado por esta palavra. Eu quero agradecer também a presença de todos os irmãos que estão me assistindo neste momento. A paz do Senhor Jesus. Deus seja louvado. Uma boa noite. Deus abençoe. Amém? Amém, pastora Deus.